Fala, meus amigos, aqui o professor Rafael Salles para trazer uma dica a respeito da situação que o país está vivendo, não só o país como o mundo inteiro, com essa pandemia que é o coronavírus. Que reflexos isso pode gerar ao contrato de trabalho? Que planejamento pode ser feito dentro da estrutura da empresa, de sindicatos, para resolver a problemática que envolve essa grave situação? Primeiro, eu começo mencionando que recentemente foi aprovada a Lei 13.979 de 2020, ainda de fevereiro, assim que começou a disseminação desse vírus. É uma lei que ela tem um prazo para vigorar, a própria lei estipula que ela vai vigorar durante o período em que tiver ainda ocorrendo um problema com relação ao coronavírus. E o que é que ela traz que influencia no contrato de trabalho? Ela diz no artigo 3º, no parágrafo 3º desse artigo, o seguinte: será considerada falta justificada ao serviço ou atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. E que medidas são essas? É, por exemplo, isolamento ou a quarentena de eventual suspeita de casos de coronavírus. Ou seja, as empresas estarão obrigadas a efetuar o pagamento de remuneração de trabalhadores que estão nessa situação de investigação. Imagine um trabalhador que tem que ficar lá isolado, sem receber ninguém, porque está sendo avaliado se ele está ou não com esse coronavírus. Esse período está garantido por essa legislação, deverá ser remunerado pela empresa. E aí a gente diz que é um caso de suspensão do contrato de trabalho. Aliás, desculpa, interrupção do contrato de trabalho. Queria saber se vocês sabiam. Porque na suspensão não tem remuneração. Diferentemente da interrupção, o trabalhador não labora, mas recebe a remuneração, beleza? Então ficou claro aí para vocês. E a outra questão é, existem outros trabalhadores dentro da empresa que eventualmente podem não estar com o coronavírus, mas alguém pegou. Será que transmitiu para os demais ou não? Muitas empresas que têm essa condição, é claro que não é todo tipo de empresa, mas principalmente as empresas que prestam serviço, os trabalhadores podem laborar de casa. E aí você pode optar pelo regime do teletrabalho. Mas como se dá a operacionalização disso? A lei da reforma trabalhista trouxe a possibilidade, ali a partir do artigo 75A e seguintes, do regime de teletrabalho. Isso foi regulamentado. Agora, o que é que a lei determina? Se o contrato é presencial, para passar a ser teletrabalho, tem que ser feito através de um acordo individual escrito. E isso tem que ser de mútuo acordo, ou seja, tem que ter aceitação do empregado e do empregador. Mas nesse tipo de situação que nós estamos vivendo, talvez seja a forma mais segura, inclusive juridicamente, e não só juridicamente, mas em termos de saúde, se resguardar os trabalhadores e, consequentemente, as empresas. Tranquilo? Essa era a dica que a gente queria trazer para vocês a respeito do coronavírus, essa pandemia que a gente espera que passe o quanto antes e que juridicamente vai gerar ainda muitas consequências. Essas são apenas algumas dentro do campo do direito do trabalho. Espero que a dica tenha sido útil.